Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundo Ioannem. Gloria a te, Domine. Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouviste não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, o mundo vou lá dar. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvis que foi o que vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegrarias de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Eu vos disse agora, antes que isto suceda, para que, quando suceder, tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque meu príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que é meu Pai, e que faço assim como teu Pai ordenou. Laudamus Dei. Posso sentar-se? Caríssimos irmãos, estamos encerrando no ano litúrgico esse ciclo que a igreja inicia com Advento e vai até Pentecostes. Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, o meio da Ascensão. Agora vem o chamado tempo comum. Ou seja, o tempo normal, sem comemorações específicas. Evidente, vamos ter nesse meio, Corpus Christi, precisa TV para anunciar o horário da nossa missa aqui na quinta-feira, para a gente anunciar já no próximo domingo. Eu gostaria aqui, durante a semana toda que antecedeu Pentecostes, na liturgia das horas, há umas leituras muito interessantes dos Santos Padres. Eu me baseio muito nessas leituras, às vezes, que sugerem certos assuntos relativos a certas homilias. Aqui também é uma fonte, além de outros livros, né? E começando por São Cirilo de Jerusalém, falando sobre o Espírito Santo. Porque quando os Santos Padres falam o que é que a gente pode julgar, o nosso Senhor diz: depois virá o Espírito Santo, ensinar-vos a tudo, agora não podeis compreender. Então a igreja, ela se baseia no seu ensino tanto na Sagrada Escritura como na tradição. E a tradição inclui os santos padres, os padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos, e também os que vieram depois, que também conviveram com aqueles que tinham convivido com os apóstolos. Isso forma a tradição da igreja, tem o peso, né, da revelação divina, porque o que eles falam, a igreja põe para que nós possamos aproveitar na sua liturgia, no caso, a liturgia das horas, como se estivesse canonizando tudo aquilo que eles falam. Um dos famosos Santos Padres é São Cirilo de Jerusalém. O que ele diz? Água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Os Santos Padres, exegetas, veem nessa água o Espírito Santo.
É interessante a gente lendo na Sagrada Escritura, no começo do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, como se estivesse fecundando a água. E na verdade, nós vamos ver no Gênesis, no capítulo 1, a criação do mundo, depois que Deus preparou todo o cenário para surgir a vida, criou os céus e a terra, fez a luz, as estrelas, enfim, ele separou a terra da água e a água da terra. Qual foi a primeira coisa que ele criou? Os peixes. Todos aqueles animais que vivem, que nadam nas águas. Ali começou, portanto, a vida, a água. E diz que a terra, 3/4 da superfície é de água. Não deveria ser chamada de terra, mas de água. Então é importante a água. Eu não entendo muito bem dessa questão discutível sobre a oxigenação do nosso planeta, nossa atmosfera, melhor dizendo. Mas diz que se as florestas acabassem, a verdadeira oxigenação vem dos mares, vem dos oceanos, vem da água. Isso tudo para significar que o Espírito Santo é que dá a vida, ele que dá o oxigênio para a igreja, ele que dá oxigênio para as almas sobreviverem, que o oxigênio é necessário. Então dizem alguns que bastaria um oceano, ninguém morreria asfixiado se acabassem as florestas. Evidente, nunca vai acabar. Há uma preocupação exagerada nesse ponto, mas o importante são as águas, o importante é o Espírito Santo, no caso, para a vida da igreja, para a vida das almas. A nossa própria vida, quando nós começamos no seio materno, no útero, sabe que o líquido amniótico, onde a criança vive e se alimenta, 98% é água. O médico aí pode confirmar isso. Eu pesquisei para falar isso aqui, evidentemente, para não falar heresia científica. 98%. Então a gente vive na água. Não são só os peixes, não. Nós vivemos dentro da água. E diz que no outro tem 4 litros de água. E nosso corpo também. Então, água é necessária. Água alimenta. Água purifica. Água da vida. Por isso a gente entende essas palavras aqui de São João, capítulo 4, versículo 14, citada por São Círio de Jerusalém. A água que eu lhe der se tornará nela fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nosso Senhor fala isso para a samaritana também. Água diferente, esta que vive e jorra, mas que jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá nome de água, a graça que é o Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas e animais. A água das chuvas cai dos céus, embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim, em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria, na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se as estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Então, o coqueiro produz água no coco. O que não acontece com a abóbora, por exemplo, Então a ação do Espírito Santo é diversificada também, isso que ele quer dizer, em cada um. Ele vai continuar explicando isso, melhor do que eu. Não precisa nem estar fazendo aqui parênteses, Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Sendo único,
como a única maneira de ser indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida, ao receber a água, produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber o Espírito Santo, o dom do arrependimento, produz frutos de justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. Serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria, ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia, a este dá o poder de expulsar os demônios, aquele concede o dom de interpretar as Sagradas Escrituras, a uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia, a estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida ascética, e aqueles o domínio das tendências carnais, a outros ainda prepara para o martírio. Enfim, sempre igual a si mesmo, como está escrito, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, isto tudo é resultado da ação do Espírito Santo nas almas, esta água que jorra para a vida eterna. Branda e suave a sua aproximação, não é que cai aquele toró, que todo nossa, é tudo suave. Benigna e agradável a sua presença, levíssimo o seu jugo. A sua chegada é precedida de esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio deste, as almas dos outros. Nos faz instrumentos, portanto, da graça que recebemos. Olha quanta riqueza isso. Eu lembro essas coisas, você tem que compartilhar, não pode ficar só para mim, não. Quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos da sua luz, começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também, aquele que se tornou digno do Espírito Santo, recebe na alma uma luz, e elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. Então o Espírito Santo abre os nossos olhos pelas verdades que antes estavam ocultas. Basta a gente abrir o coração para o Espírito Santo para começar a agir. Mas ainda dá tempo de citar. Foi a semana todinha, né? Citação dos Santos Padres. Deixa eu ver mais aqui, pegar o outro aqui. São Basílio. Qual é o homem? Aliás, vou citar só um trechinho, para não me prolongar, que tem outro Santo Padre também. Ele, o Espírito Santo, é fonte da santidade e luz da inteligência. Ele que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural para que encontre a verdade. O que ele quer dizer com isso? A luz da razão não é suficiente para conhecer toda a verdade. A gente pode conhecer que Deus existe, a existência de Deus pela luz da razão, mas não conhecer sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade. E os mistérios de Deus nos vêm pela revelação e pela ação do Espírito Santo. Como uma pessoa se converte, como uma pessoa pode ser que se converte, é por uma ação da graça do Espírito Santo. Não é só porque ele pesquisou pela razão, uma graça que o Espírito Santo deu para que impulsionou ele a seguir a verdade. Mesmo o paganismo, quem vive nos países não católicos, que não tem condições de conhecer a verdade cristã, as pessoas que agem de acordo com a razão, com a consciência, melhor dizendo, se salvam, não só porque agem de acordo com a sua consciência da luz natural, é porque Deus se revela, o Espírito Santo se revela, tem que ser algo sobrenatural para conseguir a salvação, não é pelos meios naturais, não. Então, é aqui que a gente entende. É Ele que de si mesmo dá uma certa iluminação à nossa razão natural para que encontre a verdade. Inacessível por sua natureza, torna-se acessível por sua bondade. Enche tudo com seu poder, mas comunica-se apenas, preste bem atenção nisso, comunique-se apenas aos que são dignos. Não a todos na mesma medida,
mas distribuindo os seus dons em proporção da fé. Quem tem fé maior, recebe iluminação maior. É igual a missa. A missa distribui dons imensos, de acordo com a fé de quem participa da missa. Cada um vai levar uma carga de graça maior ou menor, conforme a fé. Com mais fervor, mais graças. Simples na essência, múltiplo nas manifestações do seu poder, está presente por inteiro em cada um, sem deixar de estar todo em todo lugar. Reparte-se e não sofre diminuição. Todos eles participam e permanecem íntegros, à medida dos raios do sol, ou melhor, a semelhança dos raios do sol, que faz sentir a cada um a sua luz benéfica, como se fosse por ele só, e contudo iluminam a terra e o mar, e se difundem pelo espaço. Não é porque tem 1 milhão de pessoas recebedores do sol que eu vou receber menos, vai ser igual, como se fosse eu só. Assim o Espírito Santo age. Assim também o Espírito Santo está presente em cada um dos que são capazes de recebê-lo, como se estivesse nele só, e não obstante, dá a todos a totalidade da graça de que necessitam. Os que participam do Espírito recebem os dons na medida em que o permite a disposição de cada um, mas não na medida do poder do mesmo Espírito. Poder ele tem, mas que ele vai receber conforme a sua disposição, que é muito apegado, aferrado ao pecado, não consegue se libertar dos maus hábitos, evidentemente não vai receber igual aqueles que têm o coração mais desprendido de tudo. Por ele, os corações são levados ao alto, os fracos são conduzidos pela mão, os que progridem na virtude chegam à perfeição. Olha o andar das coisas. Ele ilumina os que foram purificados de toda mancha e torna-os espirituais pela comunhão consigo. E como os corpos límpidos e transparentes sob a ação da luz se tornam também extraordinariamente brilhantes, irradiam um novo fulgor, da mesma forma também, as almas que recebem o Espírito e são por ele iluminados, tornam-se espirituais e irradiam sobre os outros da graça que lhes foi dada. Por que nós não irradiamos nos outros? É porque falta nos encher do Espírito Santo, que tem outro Espírito que está no lugar dele, porque nós expulsamos ele do nosso coração do tempo. Ainda ele continua aqui, mas eu quero aproveitar para não ficar muito longo. Eu estou aqui, nem estou falando sobre os textos relativos ao Espírito Santo que traz, né, que eu estava até comentando com uma pessoa este dia. Essa renovação da liturgia das horas diminuiu bem, praticamente a terça parte, os salmos, mas aumentou nas leituras, enriqueceu as leituras com os santos padres mais das leituras da Bíblia. Então tem essa vantagem aqui na questão das leituras, né? Deixa eu pegar mais um aqui. Comentário de São João São Cirilo. Acho que eu vou terminar com ele. Vou terminar com eles. Já li aqui no desconfiômetro. E vou pegar só um pedacinho então, né? Quando as pessoas começam a se mexer muito assim, eu pego, para um pouquinho, né? Não é difícil, em São Cirilo, não é difícil demonstrar com o testemunho das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e comunica uma vida nova àqueles que lhe habitam. Ele muda a pessoa, é diferente. O servo de Deus, Samuel, dirigiu-se a Saul e disse: o Espírito do Senhor virá sobre ti e tu te tornarás outro homem. E São Paulo afirma: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, pois o Senhor é Espírito. Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em que habita? Será que eu estou transformado? Será que houve uma transformação em nós? Facilmente ele os faz passar do amor das coisas terrenas. Olha um dos sinais aqui. Faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes,
e do temor e da indecisão a firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos, animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. É verdade, portanto, que diz o Salvador: é bom para vós que eu volte para os céus, porque tinha chegado o tempo do Espírito Santo descer sobre eles. E aqui eu encerro, com a citação dos seus padres, que eu não preciso colocar a citação minha aqui. Aqui já diz tudo, Vamos aproveitar e pedir o Espírito Santo a oração, Quando nós no Jair Juliano sabemos que a oração faz sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Esse fogo que ilumina, que aquece, que queima e que transforma.